O Supremo Tribunal Federal está no meio de um julgamento para discutir a validade das delações da JBS. E para falar mais sobre esse assunto, conosco, gentilmente nos atende o procurador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima. Procurador, bom dia, obrigado mais uma vez por estar conosco. Bom dia. Procurador, o senhor acha que a Lava Jato corre algum tipo de risco? O senhor inclusive fez uma dura crítica nessa semana ao ministro Gilmar Mendes. Existem frentes contra a Lava Jato no país e de que maneira o Ministério Público tenta se defender e rebate isso? Nós evidentemente sempre corremos risco, desde o início das operações. Quanto mais maduras as operações ficam, elas se tornam quase que reversíveis, mas é sempre possível ver movimentos, ainda mais quando você atinge uma classe política que nunca esteve acostumada a sofrer qualquer tipo de investigação. É claro que o Supremo está sinalizando, eu acho que corretamente, ontem pelos 2 votos e também pelas intervenções dos demais ministros, num sentido positivo, de fazer valer o novo direito, um direito penal negocial. Então, acho que nós temos superado este momento de crise em decorrência do acordo da JBS. Procurador, deixa eu perguntar, Marco Antônio Villa, bom dia. Bom dia. As pessoas me perguntam, eu transfiro ao senhor a pergunta, por que a Lava Jato já tem 3 anos, por que ela não está se alongando demais? As pessoas me perguntam, eu não tenho competência de tentar responder essa questão, eu transfiro ao senhor. É uma extensão excessiva da ação da Lava Jato no tempo e na abrangência? Olha, eu não creio que haja uma extensão no tempo excessiva, mesmo porque 3 anos para atingir o grau de investigação que nós atingimos, de revelação de estruturas criminosas que nós atingimos, é muito pouco tempo em qualquer padrão mundial. Eu entendo a agonia das pessoas em termos das dificuldades econômicas. Entretanto, nós vivíamos numa falsa ilusão de que o sistema político funcionava, e na verdade ele tinha se utilizado da criminalidade há muito tempo para se sustentar financeiramente. A revelação hoje é que a Lava Jato não é mais Petrobras, todo o financiamento do sistema político através de corrupção. Isso atinge todos os partidos e atinge também quase todas as estruturas de governo, sejam municipais, federais ou estaduais. Então, alongar demais não significa que nós estamos indo além da investigação, mas hoje a Lava Jato é uma investigação nacional sobre diversos esquemas criminosos envolvendo financiamento político. Infelizmente, a criminalidade é que é extensa, não a investigação. Doutor Carlos Fernando, há uma ditadura do judiciário, como disse recentemente o ministro Gilmar Mendes? Não creio. Eu creio que algumas pessoas talvez desejem uma ditadura em que se imponha, mediante um sistema político que está, infelizmente, extremamente corrompido, uma agenda de falsa normalidade. Isso eu entendo. É um retorno aos padrões antigos. Eu não vejo isso no judiciário, mesmo porque o judiciário é um órgão multiforme, existem diversos tribunais, diversos juízes e nenhum deles realmente pode impor qualquer agenda, muito menos o ministro Gilmar Mendes. Porque nesse mesmo pronunciamento feito na segunda-feira em Pernambuco, o ministro Gilmar Mendes disse que há um intuito político, não citou nomes, mas evidentemente pressupõe-se que seja em relação à Lava Jato, dizendo que juízes e procuradores tinham interesse político, seriam, a princípio, estariam fazendo campanha para em 2018 serem candidatos a alguma coisa tal. Como é isso recebido pela força-tarefa aí da Lava Jato, doutor Carlos Fernando? É uma crítica, para mim, sem o menor sentido, mesmo porque a movimentação política se dá muito mais quando pessoas eles defendem um ponto de vista quando um determinado partido está no poder e defendem outro quando outro partido está no poder.
Nós aqui estamos preocupados em combater corrupção, independente da pessoa, independente do partido. Corrupção pura e simples. Nós não podemos ser condescendentes com crimes. No momento em que um procurador ou um juiz passa a escolher quem ele vai investigar e quem é que merece ser punido e quem não merece ser punido, nós estaríamos realmente numa ditadura. Agora, quando nós vamos atrás de todos os fatos, nós estamos exercendo a função pela qual a Constituição nos impôs, a tarefa pela qual a Constituição impôs ao Ministério Público. Denise. Agora, procurador, houve algumas decisões aí recentemente que geraram uma surpresa na sociedade, mesmo críticas. A questão, primeiro, os termos da delação, do acordo de delação da JBS. O fato de Joesley e o irmão terem ficado livres, podendo viajar para o exterior, uma punição pessoal muito baixa em termos financeiros, e depois a decisão também de inocentar Cláudia Cruz no processo aí de Eduardo Cunha e Adriana Anselmo, do ex-governador do Rio de Janeiro. Eu queria saber como é que o senhor vê, porque há um trabalho da Procuradoria, há um trabalho da Polícia Federal, e depois quando se chega às acusações, aí se tem uma pena muito branda. Na verdade são dois fenômenos totalmente distintos, né? Primeiro, o doutor Sérgio Moro absolveu a jornalista Cláudia Cruz, absolveu também a Adriana Anselmo. Eu até falei que ele tinha um coração generoso, não foi nenhuma ironia, como alguns jornais colocaram. Na verdade, realmente a gente conhece o doutor Sérgio Moro e sabe que ele realmente tem esta visão muito branda em relação à participação da família em crimes praticados por determinados políticos. É uma visão pessoal dele, nós discordamos e vamos recorrer, mas isso está dentro das atividades normais da decisão do juiz. A gente vai recorrer e pura e simplesmente vai esperar que o tribunal reforme essa decisão. Em relação ao acordo da JBS, nós compreendemos a crítica. Nós da Lava Jato aqui em Curitiba não chegamos a participar das negociações do acordo. Nós compreendemos a crítica e nós sempre alertamos, quando nós ministramos aulas a respeito de colaboração e leniência, que é preciso haver o entendimento da população em relação aos benefícios, porque logicamente nós sempre estamos fazendo acordo com criminosos ou com empresas envolvidas em crime, senão não seriam acordos de colaboração ou leniência. Então é preciso que a população entenda o motivo pelo qual nós estamos fazendo. Evidentemente que a imunidade é um benefício extremamente grave de se conceder, porque implica não oferecimento de qualquer acusação. Eu creio que o acordo era inevitável, era importante, e mesmo dando imunidade, ele vai se revelar, como os ministros estão dizendo, ao final, a sua real extensão e sua real importância no país. Mas eu entendo que realmente é uma afronta à população, às vezes, verem um colaborador viajando para Nova York livre de qualquer acusação. Mas temos que lembrar que Marcelo Odebrecht, por exemplo, resistiu 2 anos, estava preso quando ele celebrou um acordo. A situação dele, portanto, é diferente de alguém que vem espontaneamente antes dos fatos serem revelados ou investigados. Então, nós temos que fazer a ponderação de valores, certamente. Procurador Carlos Fernando, o senhor teme problemas nessa sucessão do procurador Rodrigo Janot? Muito se fala na questão da lista tríplice, que o presidente Michel Temer pode escolher não o mais votado, ou talvez um outro nome. O senhor teme isso? Nós temos a prática de sugerir 3 nomes ao presidente da República e temos a esperança de que ele escolha um dos 3 nomes. Qualquer pessoa que entre no Ministério Público Federal na sua chefia, ele tem muito pouco poder em relação a nós, a investigação do primeiro grau, porque nós somos uma categoria que preza muito pela independência de cada procurador. Entretanto, evidentemente, as investigações que ocorrem no Supremo estão sempre a perigo. E quando um investigado escolhe o procurador, é difícil você não sentir que podem acontecer influências indevidas. Nós esperamos que seja obedecida a lista até para se dê uma certa tranquilidade na condução do processo. Procurador, só para a gente fechar, em relação ao julgamento da chapa Dilma Temer, o senhor acha que a absolvição
faz com que os políticos não abandonem a prática do Caixa 2 e não abandonem a corrupção? É um sinal verde para que as irregularidades continuem sendo cometidas? Toda vez que a justiça se nega a cumprir o seu papel, porque o interessante é que a justiça eleitoral está lá para garantir a lisura das eleições e a própria democracia, porque não há democracia onde o poder econômico prevalece sobre os demais candidatos. Um candidato pode se valer de corrupção, de valores ilícitos, e outros têm que concorrer de modo correto. Isso aí desvirtua a própria democracia. Quando a justiça eleitoral se nega a punir esses fatos, ela realmente está dando um recado de que a impunidade ainda pode prevalecer. Mas eu creio que o TSE foi um dos últimos suspiros desse sistema de impunidade que nós vivíamos. Procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, da Força Tarefa da Operação Lava Jato, muito obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan e até uma próxima. Até mais. Obrigado.